ele entra como favorito. Eu costumo dizer isso aqui, no mercado interno. Evidentemente, o Bayern Munique é favorito contra o Flamengo. O que não significa que vai ganhar do Flamengo. Mas o Felipe Dias de Miranda pergunta isso. Ju, que é aquela história de nunca apostar contra o Flamengo para apontar favorito. Dessa vez eu abro uma exceção. O Bayern Munique é favorito, mas é favorito para, como diz aqui o mesmo Felipe Dias de Miranda, o futebol decidiu, resta a história a ser escrita. Este é o time de São Judas Tadeu, o Flamengo. Bayern Munique, PSG, Real Madrid e City, eis o caminho para o mundo. Se a Copa é para se dar tapa em time europeu, não há trajetória melhor a ser coroada. E o Isaías Narciso pergunta, ganhar apenas do Botafogo não é pensar pequeno? Não, né, amigo? Não é, não. Porque o Botafogo é simplesmente o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Achar que... Oi. Diga, não, pode, eu quero falar de um outro time. Nós estamos falando do Palmeiras, do Botafogo, da decepção, do confronto entre os dois, do Flamengo, que está classificado. Mas tem um time brasileiro que ainda está em questão, como diria o outro. Mas trataremos dele. A situação do Fluminense é delicada. Não é? Esse jogo do Fluminense não é moleza, apesar de ser um time sem tradição, não é um time ruim, não. É um time muito insinuante. Vai ser difícil para o Fluminense enfrentar os africanos do Sul. Tem um brasileiro de centroavante, Lucas o quê? Lucas qualquer coisa, Nogueira, Lucas, não sei. Veja aí para mim, Marrinha, que é um jogador maranhense, revelado pelo Clube Pinheiros. Lucas Ribeiro. Nunca jogou num time grande brasileiro, em algum time brasileiro, foi menino para fora, que é um azogue. É um azogue. Então, não é favas contadas para o Fluminense, precisa de um empate para seguir adiante, né? Mesmo que em segundo lugar. Mas tenho certeza que o Renato Gaúcho, que você está vendo no vídeo, há de estar alertando o time e estudando os sul-africanos, porque este não é um jogo mole. Mas eu tinha uma outra pergunta para você, meio óbvia, que é a seguinte. A gente pode dizer que até agora o Palmeiras não foi testado nessa Copa do Mundo. E se foi testado, não passou no teste depois do que nós vimos ontem, né? Não, é como o Bahia é um time que tem resultado, mas não joga bem. Pelo contrário, ontem jogou muito mal, né? Não foi testado. De todos os quatro, né? Os quatro brasileiros, que foi menos testado foi o Palmeiras. E não saiu bem. Se fosse para tirar nota na escola, ele tiraria entre 4,5 e 5, né? Passando de ano no raspão. Agora pega o Botafogo, que também decepcionou. O Botafogo entrou para a história, ganhou do time campeão da Champions, time tido como o melhor, que pratica o melhor futebol do mundo no momento, soube se defender, neutralizar as investidas do PSG. Mas no jogo de estreia, naquela primeira rodada, tinha sido o pior brasileiro na primeira rodada. Aí veio o jogo do PSG, foi aquela vitória histórica que já comentamos aqui. Aí veio esse terceiro jogo. Também foi uma coisa estranha, né? Uma coisa estranha. Então, vamos ver o que acontece. O que eu só acho, você escreveu uma coluna, o jogo que você termina, o final da sua coluna, você aí podia pegar, se repetir. Você fala que é bom. Tipo assim, é bom de ficar de olho, porque começou a nascer uma grande euforia em relação, não em relação ao Mundial só. O Mundial pegou. As pessoas comentam nas ruas, nos botiquins, nas escolas, no ônibus, não onde for. Pegou. É assunto geral no país. As pessoas estão envolvidas de modo geral. Mas aquela euforia em relação aos times brasileiros. E esse confronto brasileiros e sul-americanos contra os europeus. Foram muito bem, ministro. Mas só que à medida que a vaca vai tossindo, que a água corre por debaixo da ponte, a situação vai mudando, vai se revelando uma outra situação. Né? Como nós vimos agora o Palmeiras contra o Inter, o time do Suárez e do Messi, além de aniversariante, né? Messi, 37 anos, e vimos o Botafogo, e vimos até o próprio Fluminense. Quer dizer, e o próprio Palmeiras. O único time que está indo
e já está em outro patamar, é o Flamengo, que joga hoje, com certeza vai botar até um time misto, porque já está classificado em primeiro e tal, já sabe qual vai ser o seu adversário, que vai ser o Bayern de Munique, está aí o chaveamento. O Flamengo, se passar pelo Bayern, Marinho, certamente vai pegar o PSG. Então tem a ver com a história que o nosso fã do esporte aí disse, pega o PSG e depois poderia pegar, ele botou, acho que o Citna, né? Ele City ou Real Madrid? Eu tenho certeza que ele está botando essa marra aí, mas torcer, ele estava torcendo contra o Bayern. Será o com certeza, né? Porque depois que o negócio está fechado, aí todo mundo fala, a gente enfrenta qualquer um. Então, mas quando na hora que tivesse rolando o jogo do Bayern aí, tenho certeza que quando saiu aquele gol do Kimmich ali, ele estava torcendo para ter validado e para não ter dado eu ia te fazer essa pergunta. Você torceu muito para o Bayern, Marinha? Assim, primeiro que eu já falei isso até aqui no programa, aqui em casa a gente tem uma simpatia pelo Bayern, o meu filho torce desde os 5 anos para o Bayern na Europa, né, e inclusive que tem uma história, a história do Bayern eu acho muito legal, da história deles terem salvado os judeus durante a guerra e tal, enfim, é um clube que a gente é simpático aqui dentro de casa, né, meus filhos têm camisa, enfim, mas assim, a situação que estava posta ali no jogo, teve aquele primeiro tempo, aí começou aquele negócio, será que o Bayern está entregando o jogo, não sei o quê, mas deu para entender a estratégia do Kompany, né? O jogo estava muito quente naquele momento, ele tentou preservar os jogadores dele, quando ele viu que o negócio não estava andando, e ele tinha tomado um gol, tanto que ele botou logo de cara os seus principais jogadores, Kimmich, Olise e o Kane, e aí o time começou a jogar, e tá pressionando o Benfica o tempo inteiro, o Sané perdeu 2 gols na frente do Trubin. Teve esse gol do Kimmich, que o Kane, eu não sei o que ele estava fazendo ali, porque se ele não tivesse ali, ia sair o gol de qualquer jeito e ia valer. Então, assim, se você fosse colocar... A gente fala do Botafogo, tem coisas que só acontecem no Botafogo, mas teve tantas circunstâncias improváveis nesse jogo do Bayern para acabar tendo um Bayern e Flamengo, que parece que estava escrito, né? Que era um destino posto, né? O Flamengo vai lá, consegue primeiro lugar, teoricamente para fugir do Bayern, depois ganhar do Chelsea ali, um jogo que se supera e se impõe diante do Chelsea, e aí o Bayern vai lá e faz essa pataquada, digamos assim, uma zebra histórica num jogo que era para ter ganho, porque teve 4, 5 chances seguidas. Agora, é do futebol. O futebol é o esporte do improvável, que vai cheio de pegadinha. O Flamengo está sendo premiado aí pelo seu primeiro lugar com Bayern, PSG e sabe-se lá mais quem se de alguma forma avançar. É coisa do futebol. Vamos ver, vai ser um confronto interessante de ver nesse sentido. Concordo contigo que o Flamengo provavelmente provavelmente não, que o Bayern é bem favorito. Porque não é desses... Tem uns times europeus que eles às vezes não conseguem se impor atacando e espremendo os outros. E o Bayern é desse tipo, que ele espreme os outros. Viu como ele espremeu o Benfica? Parece que o Benfica vai ficando todo mundo ali, com 11 com a bunda na rede, ali, olhando desesperado como é que os caras estão entrando. Eu acho que o Flamengo vai ter que arrumar um jeito de não jogar desse jeito, porque se ficar 90 minutos atrás, fatalmente perderia do Bayern. Olha aqui, o Ultras Benfica Diabo manda aqui para nós o seguinte comentário. Sou português e benfiquista e adoro Trajano e Juca. Adoraria ter vocês fazendo análises em Portugal. Obrigado por existirem, amigos. Olha, vamos convidar, paga passagem, hotel, cachê, estamos lá, um ano em Portugal. Fala com o pessoal da bola, fala que até sotaque eu fico RTP nos espera. Exatamente. Até sotaque, porque sou neto de vó materna de Trás-os-Montes. Falam português de Portugal na perfeição. Basta nos convidar, que iremos. Um lugarzinho na classe executiva, 2 lugarzinhos, da TAP, comendo aquele pastel de Belém maravilhoso que eles servem de sobremesa, vinhos portugueses, opa, mas que vamos na hora, sem dúvida nenhuma. Claro, há que fazer uma proposta em euros para o UOL, porque temos um compromisso, um contrato com o UOL até 2030, e há uma multa poderosa, mas mesmo assim, nós topamos, como não? Muito bem, olha aqui. Então, acho que a conclusão é essa. Agora, Marinha, eu confesso para você, eu torci muito pelo Bayern,
porque, se bem que eu, a partir de um determinado momento, já nem torci tanto, torci apenas para o Flamengo não ter que pegar o Bayern, mas o que eu queria mesmo era ver Flamengo e Boca Juniors. Eu queria muito. Primeiro, porque o Boca Juniors não ia fazer frente ao Flamengo, por mais que haja rivalidade Brasil e Argentina. E segundo, que eu estava muito interessado em ver o que seria o embate da nação com os chineses, em Miami. Ia ser um negócio, né, assim, maravilhoso de ser visto, em campo neutro, né? As duas maiores torcidas do Brasil e da Argentina. Mas o Zé Trajano disse que o Messi faz anos hoje, nós vamos tratar disso nas efemérides. O Riquelme, presidente do Boca Juniors, também faz anos hoje. E que presente de grego ele ganhou. Marrinho, o que explica isso? O Boca Juniors, contra o Auckland, Como pode? Eu tinha até pego o nome aqui do autor do gol, é Gray, né? É professor em formação, que é o jogador do Auckland que fez o gol. Ele é professor, pediu licença para vir jogar o Mundial. Então isso aí mostra, e o Auckland tomou um sacode do Benfica, né, de 6-0, e tomou um sacode de 10-0 do Bayern. Então mostra o tamanho do buraco que está metido o Boca Juniors. Eu tive num congresso da FIFA, que foi lá na Conmebol, né, foi sediado agora no Paraguai, e o Riquelme estava jogando lá entre as Legends, né. Quando acabou, a imprensa argentina foi para cima dele para falar sobre Boca Juniors, e ele ficou dando várias explicações, o que mostra a situação que está o Boca, né? Ele vem sendo muito pressionado, porque o time é um time muito ruim, muito abaixo de todos os outros 5 sul-americanos, né? A gente pode até discutir aqui Palmeiras, Botafogo, Flamengo e tal, mas o Boca está muito abaixo dos outros 5, né? Eu acho que ninguém tem discussão, e não à toa é o primeiro eliminado. Esse jogo aí do potencial do Boca e do Flamengo, eu estava na live de ontem, eu estava conversando com o Mauro, eu e ele concordamos que era bom o Flamengo evitar, porque ia virar um jogo de Libertadores, outro tipo de clima, por mais que o Flamengo fosse superior, né? Não, óbvio que é pior pegar o Bayern, mas eu digo que seria, entre o Benfica e o Boca, seria melhor pegar o Benfica do nosso simpático ouvinte aí, que aliás o clima no estádio é muito legal, né? Eu já fui a um jogo do Benfica e é uma coisa muito legal o clima de jogo. Mas ia ser dividido, ia ser talvez, provavelmente ia ter mais torcida do Boca, mas a torcida do Flamengo ia estar presente também, ia ser um espetáculo nesse sentido. Olha aqui, eu sempre sou corrigido por você, então vou ter o prazer de te corrigir hoje. Quem entrou foi o Gnabry, não foi o Lise, no segundo tempo. Não, o Gnabry começou jogando, Juca. O Lise entrou no segundo tempo. Tinha 7 reservas. Mesmo? Tinha 7 reservas no time, sim. O Gnabry começou jogando, meio que de centroavante ali, fazendo algumas jogadas de centroavante estava o Miller, e ele estava como segundo atacante ali pela esquerda, o Gnabry. Mas aí depois ele começa a tirar, e põe o Olise, Kane e Kimmich e os outros. Então eu me confundi, escrevi errado no blog, depois eu corrijo. Vamos que vamos. Mais uma vez eu fui querer te corrigir, você me corrigiu. Essa é o meu destino. Vai fazer o quê? Me assina na vida. Não há de ser nada. Eu vou dar uma respirada, porque nós vamos fazer um rápido intervalo na TV e ficamos aqui conversando com você no YouTube. Respirada dada. Vamos aqui ver os nossos chat, porque olha, como é que é? Estamos no intervalo. Então, continuei no YouTube. Foi uma respirada muito rápida, muito rápida. Foi rápida? O Felipe Dias de Miranda está impossível hoje, porque ele volta a insistir agora. Sendo honesto, torcer a gente torce, mas depois do gol, senti essa mística aí. Certas coisas no futebol não se explicam. É isso. Se perder, normal, esperado. Voltamos de cabeça erguida. Mas olha, se ganhar, fecha o Rio de Janeiro. Oh, fecha, né? Fecha. Mas veja bem, eu não sei, eu posso estar com o rei na barriga. É claro, vou repetir, o Bayern Munique é favorito.
Mas o Flamengo jogando o que vem jogando e o que jogou contra o Chelsea, olha, eu tenho certeza que essa altura os nossos amigos alemães estão preocupados Mas com é um esse nível de jogo. enfrentamento maior, né, Juca? A gente É tinha aquilo. falado aqui de primeiro patamar e segundo patamar. Sim, Primeiro sim, ele patamar está no é o primeiro. Bayern, o É, PSG. O Real Madrid é, até está com uma fase piorzinha, né? Mas também está nesse isso. primeiro patamar, e o City, né? Então, eu acho Sim, que esses quatro sim. aí que são os bichos-papões, sendo que o City e o Real a gente pode dizer que estão numa fase pior do que os outros dois, né? Isso. Isso. E nesse primeiro patamar ainda você tem a Barcelona, né? Você Sim, tem que não estão Manchester, aí. É, você tem Liverpool, né? e Você tem eventualmente o Napoli, né? Pelo que vem jogando, mas não, Por né? favor, pode colocar o meu Arsenal aí nessa lista. o Arsenal também, vamos ser Vice-campeão. justos aqui, pela Vice-campeão temporada 3 do anos. Arsenal, ele seria um Semifinalista da adversário. Champions, semifinalista da Champions e vice-campeão inglês por 3 temporadas. Que é isso? Eu acho que o Tá Arsenal certo, também estaria tá certo. nesse grupo de 6 ou 7 aí, que o próprio Felipe Luiz Aliás, usa esse termo. Primeiro escalão,